Arthur não aguenta. Tudo começa logo após Luiz ter dado como morto. Nicholas chega para reconhecer o corpo. O médico responsável se aproxima com cautela e explica que entende como a situação é difícil para todos. Ele revela que, devido às condições em que o corpo foi encontrado após o incêndio, não é possível reconhecer os traços. A tragédia tornou o corpo irreconhecível. Ainda assim, ele entrega uma pequena caixa com os objetos pessoais recuperados. Leonardo, abalado, abre a caixa com as mãos trêmulas. Dentro dela está o relógio do seu pai, o mesmo que havia sido presenteado por sua mãe. Ao vê-lo, uma onda de emoção o invade. Ele se lembra do último momento que teve ao lado do pai e sente o coração apertar. O médico reforça que, infelizmente, podem preparar o corpo para o funeral, pois não há dúvidas da perda. Arthur chega e se recusa a aceitar. Em lágrimas, ele nega com todas as forças, enquanto Leonardo segura o relógio contra o peito. Arthur repete, desesperado, que seu pai não pode estar morto. Para ele não é possível que tenha partido, não pode aceitar que aquele seja o fim. Entre dor, negação e desespero, os irmãos sentem como se o chão desaparecesse sobre seus pés. Eles se abraçam. Mais tarde, quando chegam à mansão, Nicholas, com a voz embargada, tenta manter a calma diante do irmão. Ele sabe que precisam ser fortes para enfrentar tudo que ainda virá. Lembra que Camila e a tia também precisam deles, que agora não podem se deixar cair. Arthur, no entanto, não consegue aceitar. Com lágrimas nos olhos, repete, desesperado, que aquele corpo não pode ser do pai. Insiste que deve haver algum engano, pois ele jamais os deixaria sozinhos. A dor da negação consome e seu coração se recusa a acreditar na perda. Nicholas então respira fundo e com esforço tenta trazer algum consolo. Diz que o pai sempre os preparou para seguir adiante, mesmo diante das piores dificuldades. Pede que pense agora. Ele e a mãe estão juntos, descansando lado a lado. E lembra que eles, como irmãos, não estão sozinhos. Ele reforça que estará ao lado de Arthur para tudo o que for preciso e que a família inteira estará ali para apoiá-los. Os irmãos se abraçam. Valéria chega e vê a cena. Arthur, tomado pela revolta, declara que não vai chorar por um corpo que nem reconhece como sendo de seu pai. A voz firme, embora trêmula, ecoa como um grito de negação. Ele insiste que já confirmaram, mas não há como identificar o corpo, então para ele não há certeza alguma. Questiona como Nicholas pôde simplesmente confiar no que lhe disseram, sem provas, sem ter visto com os próprios olhos. Nicholas, cansado da dor, pede que o irmão pare de tornar tudo mais difícil. O luto já é insuportável e reabrir a ferida só aumenta o sofrimento de todos. Mas Arthur não cede, diz que vai fazer algo que não pode aceitar sem lutar. Nicholas, por sua vez, pede desculpas, sente-se impotente diante da dor do irmão e não sabe mais como contê-lo. Arthur sai. Enquanto isso, Valéria observa e se aproxima de Nicholas. Ela percebe o quanto ele está mal. Ele conta que Arthur é incapaz de aceitar a morte do pai, explica que Arthur sempre precisou de espaço para enfrentar as perdas e que essa é a maneira dele suportar o peso do sofrimento. Valéria percebe que Nicholas não está bem e que não é saudável guardar tanto sofrimento dentro de si. Pergunta-lhe como ele pretende lidar com a sua própria dor, já que sempre foi visto como o apoio do pai e o pilar dos irmãos. Valéria, cheia de lembranças, confessa que quando o pai morreu não conseguiu chorar. Guardou tudo em silêncio, carregando o peso por dentro durante muito tempo, sem permitir que as lágrimas viessem. A dor ficou presa em seu peito como um fardo invisível. Agora, diante do sofrimento de Nicholas, Valéria insiste, pede que ele não repita o mesmo erro. O aconselha a chorar, a soltar a dor em vez de guardá-la. Explica que não é vergonha se permitir quebrar, porque o pai jamais quis que ele se destruísse tentando parecer forte. As lágrimas naquele instante são a única forma de libertar o coração daquilo que o consome. Valéria o abraça
e Nicholas chora intensamente. Nesse momento, Arthur chega e os vê.